Você sabe como os animais reencarnam? Você tem curiosidade de saber o que acontece com aquele cãozinho que você teve quando criança, quando ele morreu? O que acontece com os animais quando morrem? Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza de que esse vídeo vai te surpreender. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Livre. Meu nome é Gilberto Melo e é uma honra te recepcionar aqui neste canal. Esse canal que fala de espiritualidade, magia, esoterismo de uma forma livre para todo mundo. E hoje o tema é reencarnação dos animais. O que será que acontece quando os animais morrem? Será que os animais domésticos e os animais silvestres têm o mesmo destino? Eles evoluem? Um animal pode se tornar um ser humano com o tempo? Como é que funciona isso? Vamos descobrir? Para isso eu vou pedir, na verdade, né, para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever caso não seja nosso inscrito, caiu de paraquedas aqui, né? Se inscreve, porque esse canal é diferenciado, esse canal aqui é top e a sua presença é muito mais que bem-vinda. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho dessa temática que eu estava querendo trazer há muito tempo aqui para o canal. Os animais, né? Os animais, eles reencarnam? Sim, os animais reencarnam, assim como os seres humanos. Só que a reencarnação no reino animal, ela é distinta da reencarnação humana. Ela é o que nós chamamos de reencarnação compulsória. Mas antes de eu explicar esse termo para você, vamos explicar primeiro o que é reencarnação. Reencarnação é a crença de que a gente que a gente desencarna, ou seja, a gente morre, e depois de um tempo a gente renasce de novo num outro corpo, numa outra experiência corpórea, tá? Então a gente já tem essa ideia de que a gente é o mesmo ser, porém agora numa nova roupagem, né, de uma nova forma. Mais ou menos, imagina o seguinte, você tem o ferro. Sabe quando você vai reciclar o ferro? E aí o ferro, a latinha de Coca-Cola, depois vai virar outra coisa, que vai virar outra coisa, que vai virar outra coisa, mas sempre dentro desse processo de ferro, de alumínio, né, no caso da latinha. A reencarnação é isso. O espírito, ele nasce ignorante e ao longo de sucessivas vidas ele vai evoluindo, ele vai crescendo. E aí essas vidas se dão dos mais variados contextos possível. Então ele nasce homem, ele nasce mulher, ele nasce branco, ele nasce negro, ele nasce no Brasil, ele nasce na África, ele nasce na Ásia, ele nasce judeu, ele nasce muçulmano, ele nasce umbandista, ele nasce católico, né? É claro que ninguém nasce uma religião, mas assim, num lar católico, num lar umbandista, para que essas diversas experiências possam ajudar ele a evoluir, tá? Então essa é a encarnação humana. A reencarnação no reino animal, ela é bem parecida. O animal, ele desencarna, né, ou seja, ele morre, e depois ele renasce de novo dentro da própria espécie. Então o cão, ele não nasce gato na próxima vida, ele não nasce cobra na próxima vida. Ele vai renascer como um cão, tá? Os gatos, mesma coisa, eles vão renascer dentro da própria raça. Só que os animais, eles estão ainda num estágio muito instintivo de criação. Então a reencarnação deles é compulsória, ou seja, morre aqui, nasce quase que imediatamente, ou assim, pouco tempo depois. O ser humano, ele já esteve num estágio parecido, lá no tempo das cavernas, onde a expectativa de vida mal chegava aos 20 anos. Aquele período onde as pessoas viviam menos acontecia e ela reencarnava mais vezes. Então lá o primitivo, lá o homem primitivo, ele nascia, matava o outro, aí depois essa pessoa renascia como filho e assim vai, tá? Seres ainda em estágio instintivo morrem e reencarnam muitas vezes. À medida que a sua evolução espiritual ela vai ascendendo, o seu nível de reencarnações vão diminuindo. Por exemplo, muitos seres ascensionados não precisam mais reencarnar entre os seres humanos. Ou ficam centenas, às vezes milhares de anos no mundo espiritual antes de voltar. Espíritos muito endividados precisam, de fato, reencarnar mais rápido e mais vezes, tá? Os animais, eles reencarnam ainda compulsoriamente. Então ele morre aqui, pouco depois ele volta. Inclusive, é muito comum você ter o mesmo espírito que anima o seu gato uma ou duas vezes de novo na mesma vida, tá? Por quê? Porque a reencarnação deles é muito rápida. Então, às vezes, você foi muito apegado a um gato. Esse gato faleceu.
muito provavelmente ainda nessa vida esse gato volta para você como um outro gato, tá? Que vai ter comportamentos muito parecidos, que vai ter assim uma ligação muito forte com você, tá? Então isso acontece demais. Os animais domésticos, eles evoluem em contato com a aura humana, tá? Então realmente é muito comum o mesmo animal voltar para a mesma família, tá? Ou para os descendentes daquela família. Então, às vezes, assim, o gatinho morreu aqui, daqui 2, 3 dias, uma semana, um mês, ele já reencarnou de novo. Claro que isso também pode variar um pouquinho. Alguns animais podem ficar mais tempo, principalmente animais que são sacrificados, por exemplo, em rituais de magia negra. Esses animais muitas vezes ficam presos à magia e aí eles não conseguem reencarnar. Mas quando é uma morte natural, uma morte acidental, rapidamente eles reencarnam, tá? Tanto que é muito comum quando alguém faz uma magia de morte para alguém, que o animal acabe morrendo no lugar daquela pessoa. O animal se sacrifica, né? Principalmente quando é um familiar. Isso acontece porque a missão dele com você é te ajudar, é te salvar, e ele reencarna mais rápido. Então tem esse processo, tá? Os animais silvestres, né, que são aqueles da natureza, também reencarnam da mesma forma. Porém, eles são muito alma-grupo. Então, antes de reencarnar, não quer dizer que a serpente morreu, ela não fica ali no mundo astral como aquela serpente, não. Ela fica, é uma alma coletiva de serpentes, né? Como se fosse uma alma-grupo que a gente fala. Mais ou menos o seguinte, vou pegar um copo com água aqui e vou mostrar para vocês. Quando o animal está reencarnado, é como uma gota que eu retiro. Essa gota aqui é o animal reencarnado. Quando ele morre, ele volta para o copo e se mistura com o todo. E essa água toda, isso é só uma metáfora, tá, gente? São a alma-grupo desses animais. E as experiências que esse animal viveu vão modificando essa gota. Então ela chega lá, ela modifica o todo. É por isso que os animais, eles sabem, por exemplo, instintivamente. Se você pega um pato e põe para uma galinha chocar o ovo daquele pato, ele vai crescer ali próximo da galinha. Mas quando ele vê água, ele vai entrar na água, mesmo a galinha tendo medo da água. Por quê? Porque aquela alma sabe, por toda a informação que ele tem no seu espírito, que a água é um espaço seguro para ele. Faz parte da natureza do pato nadar, se banhar. Então, por mais que ele seja criado com galinhas, ele vai manter o comportamento de pato. Por quê? Porque ele é uma alma que veio de uma alma-grupo que sabe de todas essas informações. Eu sei que parece complicado, mas quando você entende a metáfora da água, fica muito claro para você. E aí a evolução das espécies, né, se dá, ou a variação das espécies, por exemplo, quantas cobras existem? Se dá através justamente desse processo evolutivo, onde as experiências que o animal vive modifica aquela gota de água, e aí quando ela volta para a fonte, ela modifica a fonte como um todo e começa a criar uma separação, uma camada, gerando novas subespécies daquilo ali. Por exemplo, o lobo e o cão. Agora, espiritualmente falando, é claro que existem vertentes de espiritualidade que acreditam que os animais evoluem e se tornam seres humanos. Eu não acredito. Acredito que animais evoluem dentro da própria raça. Então, sim, vai chegar um momento que vai haver pássaros muito evoluídos, animais muito evoluídos, mas dentro da própria raça. O ser humano, ele é uma raça animal, tá? Ele é uma raça que evolui dentro da raça. Então, do mesmo jeito que o homem não vira um animal, o animal não vira um humano. Isso na minha visão, no que a minha espiritualidade me ensinou. Mas existem visões em outras religiões, por exemplo, o hinduísmo, o próprio espiritismo acredita, né, que os animais em algum momento eles vão chegar ao estágio hominal, que seria o estágio humano. Eu não acredito nisso. Eu acho que eles vão evoluir, podem até se aproximar ou mesmo superar a consciência humana, mas dentro da própria raça, dentro da própria espécie, tá? Isso acontece também com seres elementais. Duendes, fadas, gnomos também evoluem, se tornam o que nós chamamos de devas e elohims, tá? Que são seres são até anjos. Os anjos eles também evoluem, mas o homem não vira anjo. Tá? O anjo é uma outra raça, é uma raça elemental. Tá? O ser humano é o ser humano, ele evolui dentro. Tanto que na fraternidade branca nós temos
um arcanjo, que é a evolução dos anjos, nós temos os Elohims, que é a evolução dos seres elementais, e nós temos os mestres ascensionados, que são os seres humanos mais evoluídos. Jesus, São Germain, Mestre Buda e aí tantos outros, tá? Por quê? Porque é o estágio de evolução máxima da espécie, são os seres ascensionados, das 3 raças que evoluem no planeta, os anjos, os elementais e os seres humanos, tá? Os animais, eles são taxados como irmãos menores. Eles têm a evolução deles, eles têm a luz deles, mas eles ainda estão nesse processo de escala evolutiva, tá? Então eles reencarnam também, reencarnam mais rápido, compulsoriamente, dentro da própria espécie, tá? E os animais domésticos, pela proximidade com a aura humana, inclusive eles se nutrem disso, o seu animalzinho evolui junto com você. Eu vou trazer um vídeo só sobre isso no futuro. Comenta aqui embaixo se você quer saber um pouquinho mais sobre a relação, né, da gente com o nosso animal. Eu quero fazer um vídeo só sobre o pet, a sua conexão espiritual e a missão do seu animalzinho com você. Comenta aqui, quero saber a missão do meu animalzinho. Isso ajuda a gente, né, a entender o que vocês querem visualizar. Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida sobre como os animais reencarnam? Comenta aqui embaixo que eu respondo vocês, tá bom? Se for preciso, até faço uma parte 2 desse vídeo. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro. Tchau, tchau!